Nós vamos ver agora os 7 princípios gerais de testes. O primeiro princípio é: o teste revela a presença de bugs. Vamos ver a parábola. Suponha que você tem uma horta de tomates, e um belo dia você vê que tem folhas comidas no seu tomateiro. E você, logicamente, deduz que tem lagartas na sua horta. Você sabe que existe pragas na sua horta, mas se não tivesse as folhas comidas, se você não pudesse ter visto, ou se você não viu as folhas, que haviam folhas comidas na sua horta, você poderia afirmar que não existe lagartas na sua horta? Não, né? Não dá para afirmar isso. O teste de software também, ele pode provar a presença ou revelar a presença de bugs, mas o teste de software não pode provar que não existe bugs. Missão impossível, teste exaustivo é o segundo princípio do teste de software. Muitas vezes a gente se depara num projeto de software com a seguinte frase: vamos garantir que o software funciona e em seguida a gente pode liberar ele para produção. Ora, essa frase é impossível de ser cumprida. Você não consegue provar ou fazer teste suficiente ou testes exaustivos para demonstrar que o software funciona. Os softwares são complexos, tem muitas variáveis de entrada, muitas combinações dessas variáveis. Pequenas mudanças no software podem causar regressões enormes, né? Um trabalho exaustivo de teste, né? Eu posso ter também um conjunto grande de perfis de configuração do software, com campos, enfim, é impossível o teste exaustivo. Tá? Então, o teste exaustivo ou todas as combinações de entrada e pré-condições não é possível. E isso tem que ser tratado durante o processo, durante o projeto de teste de software. E como que você faz para anular as expectativas do teste exaustivo? Você não deve usar o teste exaustivo como uma forma de demonstrar que o software funciona. Se você criar essa expectativa, vai ser ruim para o projeto, vai ser ruim para a equipe, que não vai conseguir entregar isso, vai gerar uma expectativa falsa, vai gerar uma demanda, uma pressão para a equipe de teste e depois isso vai terminar com uma sensação de incompetência quando essas demandas não são atendidas. E os testadores devem estar preparados para comunicar de forma adequada para os envolvidos, para os patrocinadores do projeto, o que é o teste de software, como que o teste contribui para a qualidade do produto de software e para diminuir também os riscos da implantação desse software. O outro princípio é os benefícios da qualidade precoce do teste. Há estudos que comprovam que quanto mais você demora para remover um bug do teu projeto, mais caro ele custa. Então, esse princípio prega que você tenha atividades de garantia da qualidade, ou seja, revisões de documentos de requisito, revisão de projeto de software, checklists que possam ser aplicados antes da codificação, para que você possa remover os defeitos o mais cedo possível. Então, esse princípio prega que remova os defeitos do software o mais cedo possível. E para isso você precisa ter atividades, você precisa ter equipe de teste envolvida logo no início do desenvolvimento do sistema. Agrupamento de defeitos é o próximo princípio de teste. E esse princípio, ele prega que quando você está testando um software com uma complexidade razoável, um software composto de diversos módulos, você tem uma concentração dos defeitos, você tem um agrupamento de defeitos em determinados módulos. E isso é possível descobrir durante os testes, durante a execução do teste, com os relatórios de bugs, os relatórios de defeitos que vão sendo emitidos. Então, prestar atenção, descobrir em qual ou em quais módulos existe uma maior concentração dos defeitos. E daí você dá uma prioridade, dá uma atenção maior para esses módulos. O paradoxo do pesticida é o nosso próximo princípio de teste. E o que diz esse princípio? Ainda voltando ao exemplo da horta,
Imagina que você descobriu que tem lagartas na sua horta, nos pés de tomates, e você aplicou um pesticida. Então, esse pesticida, ele vai destruir, vai matar algumas lagartas, algumas pragas, mas não todas. Ele não é eficiente contra todos os tipos de pragas da sua horta. Assim como as pragas são resistentes ao pesticida, no teste de software também. Você, quando tem um conjunto de teste, ele não é capaz de descobrir todos os tipos de defeito do teu software. Então, se você tem um conjunto de testes funcionais, você não vai pegar problema de performance. Então, esse princípio, ele prega que você tem que constantemente atualizar o teu conjunto de casos de testes e você tem que usar técnicas e abordagens diferentes para poder ter uma abrangência melhor, uma cobertura maior dos defeitos. Ilusão de ausência de erros, um outro princípio. E o que ele diz? O que ele nos traz? Muitas vezes, em muitos projetos de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software, encontrar muitos bugs não garante a satisfação do usuário ou cliente que vai receber esse produto de software. Por quê? Não significa que você encontrou muitos defeitos que o software esteja bom. Pode ser que o software ainda está muito ruim e tem muitos outros defeitos a serem encontrados. Há artigos que dizem que muitos produtos com baixo número de defeitos falharam no mercado. Então, a equipe de teste precisa, né, balancear as suas forças, as suas capacidades competitivas. E precisa balancear isso em termos de prazo, orçamento e qualidade. Então, tem que trabalhar com essas três variáveis para chegar a um bom termo, chegar a um bom resultado. E o nosso último princípio é: o teste deve se adaptar às necessidades do projeto. Os projetos são diferentes, as organizações têm demandas diferentes para software, e daí surgem diferentes necessidades para a equipe de teste. Nós vamos abordar nesse curso uma série de melhores práticas, de técnicas e de ferramentas que servem como um instrumento, uma ferramenta para você adaptá-las à sua necessidade. Não dá para ser rigoroso, não dá para ser não flexível, né? Não dá para ser inflexível. Então, a equipe de teste tem que ser, sim, flexível, tem que adaptar o seu conhecimento, as suas técnicas e as suas ferramentas para a necessidade específica daquele projeto. Se a equipe de teste falha na aplicação desses métodos, nessa adoção, nessa flexibilidade, o resultado é que o projeto falha e a equipe de teste acaba sendo dissolvida.